Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e o assunto hoje é pílula do dia seguinte. E a pergunta é, pílula do dia seguinte pode atrasar a menstruação? Bom, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu só gostaria de fazer alguns comentários sobre a pílula do dia seguinte. E isso é uma coisa bem interessante, que é o quê? A pílula do dia seguinte é um anticoncepcional de emergência. O que isso significa? Significa que a gente só deve utilizar ele em situações que realmente são muito necessárias. Agora, muitas vezes a gente vê as mulheres utilizando a pílula do dia seguinte com uma determinada frequência. Se você tem utilizado várias vezes a pílula do dia seguinte, isso significa o quê? Significa que simplesmente você deveria estar utilizando um outro método anticoncepcional, como a injeção, a própria pílula anticoncepcional que você usa todos os dias, ou a própria camisinha que seja, né? E você não está utilizando um desses outros métodos que são de uso regular e que são muito mais seguros do que a pílula do dia seguinte e que também não tem tanto os efeitos colaterais que a pílula do dia seguinte pode dar a você, tá? Ou seja, se você usou uma única vez ou eventualmente você faz o uso da pílula do dia seguinte, ótimo, é um uso aceitável. Mas se você tem usado a pílula do dia seguinte várias vezes, você precisa repensar aí nos seus métodos anticoncepcionais. Bom, voltando à nossa pergunta, pílula do dia seguinte pode atrasar a menstruação? A gente precisa lembrar que pílula do dia seguinte, ela é composta por hormônio, e esse hormônio presente ali dentro da pílula do dia seguinte, ele está presente numa quantidade muito grande, tá? Então, por exemplo, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, uma cartela de anticoncepcional, ela contém 21 comprimidos. A maioria, claro, tem umas com 24, outras com 28, mas não vem isso ao caso. Vamos usar aqui a cartela mais simplesinha, aquela com 21 comprimidos, tá? Muitas pílulas do dia seguinte contêm a quantidade de hormônio maior, por exemplo, do que aquelas 21 pílulas que você utilizaria no mês inteiro, tá? Então, o que eu quero estar mostrando para vocês com isso? Que a quantidade de hormônio presente na pílula do dia seguinte é muito grande, sendo basicamente equivalente ao que você tomaria no mês inteiro de anticoncepcional, tá? E se é hormônio, lógico que uma consequência esperada é o quê? Que a pílula do dia seguinte altere o seu ciclo menstrual, até porque essa muitas vezes é a função dela, né? Você não quer que o seu ciclo ocorra normalmente. Por quê? Porque uma parte do ciclo menstrual, né, do ciclo ali da mulher, é o quê? É a ovulação. E com a ovulação pode acontecer a gravidez. E uma das coisas que a pílula do dia seguinte ela busca justamente eliminar é que você ovule. Ou seja, a pílula do dia seguinte ela está atuando diretamente no seu ciclo. Então isso significa o quê? Que sim, a resposta da pergunta é sim. Pílula do dia seguinte pode sim atrasar a sua menstruação. Pode adiantar, pode atrasar, pode fazer com que não venha, pode inclusive bagunçar, né? Você pode ter vários sangramentos acontecendo nos dias e nas semanas posteriores ao uso da pílula do dia seguinte. E muitas vezes esses sangramentos, a gente tem uma ideia da seguinte forma. Você tomou a pílula do dia seguinte, você tem que ter o sangramento. Se você tem um sangramento, significa o quê? Significa que a pílula do dia seguinte fez efeito. Não. O sangramento, a ocorrência do sangramento, a não ocorrência do sangramento, ou seja, vai adiantar a sua menstruação ou vai atrasar a sua menstruação, não tem necessariamente, por exemplo, uma ligação direta com o efeito protetor que a pílula do dia seguinte tem sobre a gravidez. Porque a gente sabe que qual é o fator determinante na proteção da pílula do dia seguinte? Pílula do dia seguinte é bem menos efetivo do que os outros métodos, isso você tem que ter na sua cabeça. Mas o fator determinante é o quê? É o tempo. Você teve uma relação desprotegida e quanto mais rápido, ou seja, quanto menos tempo decorrido entre a relação e o momento que você toma a pílula do dia seguinte, esse é o fator principal para determinar se você vai ter uma proteção razoável ou se você não vai ter uma proteção contra uma eventual gravidez. Por quê? Porque o tempo entre a tomada da pílula do dia seguinte
E a relação é o que vai determinar o grau de proteção que a pílula do dia seguinte vai conferir a você. Mas, voltando à nossa pergunta, sim, a pílula do dia seguinte pode sim atrasar a menstruação. E isso acaba gerando bastante ansiedade. Por quê? Porque a gente sabe, e eu gosto de enfatizar isso, que atraso menstrual é com certeza o principal sintoma de gravidez. E aí, se a pílula do dia seguinte atrasa a sua menstruação, e menstruação atrasada é um dos principais sintomas de gravidez, vai gerar com certeza em você o quê? Uma ansiedade, e aí vão entrar outras coisas que aí, dependendo do tempo de atraso, você vai precisar estar fazendo um exame de gravidez realmente para determinar aí se essa pílula funcionou ou se essa pílula não funcionou. Outra coisa que eu queria lembrar antes de finalizar esse vídeo. Quando a gente fala em pílula do dia seguinte, a gente está falando numa medicação, tá? E o ideal é que você não faça automedicação, ou seja, o ideal é que você não se automedique. Por quê? Porque a gente sabe que tomar um remédio sem uma orientação médica adequada pode ser prejudicial e danoso à sua saúde, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Pílula do dia seguinte pode sim atrasar a sua menstruação. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo mais outros vídeos aí que a gente vai fazendo no decorrer dos próximos dias, certo? Até o próximo vídeo.